Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo do Botanicamente Falando. Eu sou o professor Marcos Alves, da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um grupo de plantas que é super legal, com estratégias super interessantes e que muita gente conhece e às vezes está até no imaginário das pessoas como uma coisa muito diferente do que na verdade é. Então, eu quero falar hoje com vocês, discutir hoje um pouco com vocês e dividir um pouco o que a gente sabe sobre as plantas carnívoras. As plantas carnívoras, elas também são chamadas de plantas insetívoras. E eu trouxe uma para vocês, que uma que eu tenho em casa é bem difícil de cuidar. Elas são super delicadas, elas precisam de uma estratégia de solo e de água que tem que ter muito cuidado. Eu trouxe aqui para vocês, tá até com um paninho embaixo, porque elas gostam de muita umidade, o que chama de papa-mosca. Espero que vocês estejam vendo bem, né? Não sei se está vendo. Aqui elas são pequenas, elas têm 1 centímetro. E aqui a gente consegue ver as folhas com essas garrinhas, né? Que formam como essa conchinha. A gente, tá vendo aqui? Linda e maravilhosa. É uma das espécies que a gente tem de plantas carnívoras. Então, o que é interessante da gente falar de plantas carnívoras? Primeiro que se você fizer uma busca na internet rapidamente por plantas carnívoras, ou você também vai encontrar o nome de plantas insetívoras. Insetívoras vem de inseto. Porém, as plantas carnívoras, elas não consomem, ou se você preferir, comem, né, apenas insetos. Elas também fazem uso de diversos outros micro-organismos que não são insetos, além dos insetos, como por exemplo os copépodos, né? São alguns dos organismos aquáticos que elas fazem uso, mas de outros organismos como pequenos aracnídeos e tem até relatos de pequenos vertebrados. Tá? Então assim, o termo melhor seria plantas carnívoras, porque elas incluem além de insetos no seu complemento nutricional. Essas plantas, elas em geral, elas ocorrem em solos muito úmidos e solos muito ácidos. E esse aspecto complementar desse aspecto carnívoro dessas plantas, ele na verdade é um complemento de compostos nitrogenados que a planta precisa. Então elas ocorrem em ambientes muito particulares e não ocorrem em todos os ambientes que a gente tem. A gente tem alguns exemplos de plantas carnívoras. Nós temos plantas carnívoras nativas do Brasil, na flora brasileira, mas basicamente nós temos em 4 famílias: Nepenthaceae, Sarraceniaceae, Droseraceae e Lentibulariaceae. Todas essas 4 famílias estão no grupo das asterídeas, que são eudicotiledôneas nas angiospermas. Uma coisa interessante é que talvez a gente não olhe a planta carnívora e não entenda que ela seja uma angiosperma, mas elas são angiospermas, elas têm flores, essas flores têm ovários, e os ovários depois de fecundados, os óvulos depois de fecundados que estão no ovário, eles se transformam em semente e fruto, portanto uma angiosperma. As plantas carnívoras, elas também fazem fotossíntese, então elas não se alimentam apenas, os nutrientes não são apenas desses animais que elas capturam. Então, por exemplo, vocês podem ver nessa que eu trouxe aqui, que ela é verde, então tem cloroplastos e clorofila, então, portanto, ela realiza fotossíntese. Então, isso é um outro aspecto importante da gente falar das plantas carnívoras. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que elas desenvolvem, as plantas carnívoras, elas têm, tudo molhado aqui embaixo. Eu estou com um paninho para não deixar sujar a mesa, porque elas precisam de muita umidade, né? Então, um outro aspecto interessante da gente falar das plantas carnívoras, que elas, em geral, essas estruturas são foliares. São as folhas que se modificam, então elas formam, por exemplo, nos nepentes, elas formam como um jarro, um tubo, em que os animais, eles entram nesse tubo, atraídos pela água que se deposita, pelo odor que eles são liberados, né? E por outros organismos que caem, esses animais vão capturar esses organismos que estão lá dentro. Então, esse tubo, essa jarra, ela apresenta uma série de pelos, tricomas, que são no sentido invertido. Então, quando o animal entra no tubo, depois ele quer sair e não consegue. Então, ele acaba ficando capturado, preso dentro dessa estrutura em forma de jarro. A planta não mastiga o animal.
simplesmente esse animal vai morrer ali, ele vai se decompor e esses nutrientes serão absorvidos pela planta. Existem outros casos, por exemplo, das dróseras, que são lindíssimas, com cores maravilhosas, em que as folhas são como pequenas colheres e essas folhas têm uma série de pelos que na extremidade do pelo, tricoma, tem uma glândula que produz uma substância muito pegajosa, né? Então ela adere no inseto. Então quando o inseto pousa naquela folha, ele fica preso nessas glândulas e à medida que ele tenta se livrar daquilo, a folha vai reagindo e vai fechando. O inseto morre, se decompõe e os nutrientes são absorvidos. Nessa aqui, que é um outro exemplo, que é a Dioneia, você repara que a folha, a gente tem aqui, ó, eu vou mostrar aqui com a caneta, aqui tem uma folha maior, linda e maravilhosa, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aberta? Então, quando o inseto pousa aqui dentro, esse pequeno inseto, existe uma reação fisiológica que reage para que essas duas folhas se fechem dessa maneira. Quando essa folha se fecha dessa maneira, tem vários vídeos lindos no YouTube, você pode procurar na internet. Quando ela se fecha dessa maneira, esse animal ele morre e se decompõe. Existem outras estruturas, como por exemplo nas utriculares, que fazem parte da família Lentibulariaceae, em que elas apresentam uma bolsa, uma cápsula, que é chamada de utrículo, no sistema radicular. São plantas, como eu falei, basicamente de ambiente aquático, muito úmido. Então esses utrículos ficam nesse ambiente aquático, uma série de micro-organismos, pequenos crustáceos, e esses utrículos eles funcionam como uma sucção. Quando o animal está próximo à entrada do utrículo, dessa bolsa, ocorre os pelos, quando ele toca os pelos, forma uma sucção e captura o animal com extrema velocidade. Esses utrículos, então, o animal morre, são digeridos e esses nutrientes são absorvidos pela planta. Esse é o funcionamento das plantas que a gente chama de plantas carnívoras. Tem mais de 600 espécies de plantas carnívoras e isso é muito legal do ponto de vista evolutivo. Lembrando que essas famílias elas não são irmãs, ou seja, elas não são grupos irmãos, não são relacionados, pertencem a diferentes ordens, mas todas elas estão dentro das que a gente chama asterídeas, que são eudicotiledôneas. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com relação às plantas carnívoras, que é aquela ideia de uma planta carnívora gigantesca em que uma pessoa cai e é capturada, isso não existe. As plantas carnívoras elas são pequenas, como essa daqui. Repare que isso aqui tem menos de 5 centímetros de altura, ou seja, ninguém será capturado por uma planta carnívora. O que é legal da gente falar e reforçar é que a gente tem diversas espécies que são chamadas de carnívoras ou insetívoras, como eu expliquei, na flora brasileira, ou seja, nativas do Brasil, e várias são comercializadas. Outras são introduzidas, ou seja, não são nativas e são utilizadas como plantas ornamentais, como é o caso dessa que eu trouxe aqui para vocês, né, que é chamada, por exemplo, de papa-mosca. Então a gente está aqui mostrando hoje o universo de plantas carnívoras, super legal, super curioso, com diferentes formas e mostrando que elas podem ter essa origem, elas podem estar na parte aérea foliar, elas também fazem fotossíntese e isso é um complemento com compostos nitrogenados na nutrição da planta de uma maneira geral. Então, a dica hoje foi sobre plantas carnívoras ou também chamadas de plantas insetívoras. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau!